Na função do Congresso Nacional e do Poder Executivo é o Supremo Tribunal Federal, porque estamos vivendo em uma ditadura branca, com ar de democracia, mas é ditadura, quando a legislação não é respeitada. Todos sabem disso. E o senhor foi acusado ontem. Que utilizou o tempo de líder para denunciar também o que está acontecendo na condução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Elogiando o desgoverno Lula, que fiquei sem voz. Senhor presidente, primeiro queremos repudiar a senhora Rede Globo, que um dos seus jornalistas, que eu não vou citar o nome, disse que o parlamento não trabalha, porque essa semana, deputada Adriana Ventura, a senhora acompanhou aqui atentamente, saímos 2 dias de madrugada e de forma generalizada, uma parte da imprensa que desrespeita o povo para tentar manipular a opinião pública, disse alto e bom tom: os deputados estão trabalhando até mais tarde, coisa que eles não fazem. Ou seja, generalizando os 594 parlamentares. Isso é um desrespeito à opinião pública, é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito à democracia, é um desrespeito ao voto popular. Então a senhora Rede Globo, por isso que a senhora está sendo desmoralizada constantemente, sem o respeito dos brasileiros. Eu trabalho, senhora Rede Globo. Eu trabalho aqui desde segunda-feira que eu estou aqui trabalhando. Desde segunda-feira, longe da minha família, do meu filho recém-nascido, de outro filho de 2 anos, saindo daqui 2 vezes de madrugada, para a senhora dizer que eu não trabalho. Tenha vergonha na cara, Rede Globo, lixo, canalha. Segundo ponto, senhor presidente, é chamar a atenção da Suprema Corte mais uma vez. Esse Congresso aprovou o piso nacional dos enfermeiros e a Suprema Corte mais uma vez interferiu na decisão do Congresso, tomando decisão diferente, senhor presidente. Isso é um desrespeito à democracia, isso é um desrespeito aos senadores e deputados que aprovaram, senhor presidente, aprovaram o piso nacional da enfermagem e foi desrespeitado pelo Supremo Tribunal Federal mais uma vez. Aí não querem que falamos, temos que falar sim. É obrigação desse parlamento falar. Com relação ao orçamento, os deputados aqui estão uma briga feia aqui, mas vamos para frente. O orçamento, ontem, a presidente da CMO foi desrespeitada pelo deputado aliado do desgoverno Lula, que provou que eles mentem para o povo brasileiro. Provou. E quem foi que provou? O próprio deputado aliado do desgoverno Lula. Quando ele disse, lá no estado do Rio de Janeiro, o desgoverno Lula foi mentir lá, dizer das obras do PAC. Teve o PAC 1, teve o PAC 2 e agora teve o PAC 3. Aí eu pergunto, qual desses PACs funcionou até agora? População brasileira, senhores parlamentares, nenhum. E os senhores acham que esse 3 vai funcionar? Não vai funcionar. Aí ele disse, rapaz, Lula, eu acho que Lula errou nos números. Onde é que a gente vai arrumar esse dinheiro? Aí chega o deputado Danilo Forte, o senhor foi desrespeitado ontem também? Eu me senti desrespeitado, porque o orçamento quem vota é o Congresso Nacional. Quem está usurpando a função do Congresso Nacional e do Poder Executivo é o Supremo Tribunal Federal, porque estamos vivendo em uma ditadura branca, com ar de democracia, mas é ditadura, quando a legislação não é respeitada. Todos sabem disso. E o senhor foi acusado ontem. O senhor, que foi o relator, com o relator geral e a presidente da CMO, e eu me senti desrespeitado. Como é que um deputado aliado do desgoverno Lula fala daquela forma publicamente? Para tentar colocar a opinião pública contra o Congresso. Mas ele foi que disse lá no estado do Rio de Janeiro, deputado Danilo Forte, Ceará, do meu Nordeste, Nordeste do nosso Brasil. Como é que Lula anuncia todo esse dinheiro para o PAC, se não tem dinheiro para o PAC? Ele mesmo disse que Lula estava mentindo. Aí ele faz o que eles fazem? Acusa
o parlamento, como sempre, terceirizando a responsabilidade. Temos um governo preguiçoso. Senhora Rede Globo, fale do desgoverno Lula, das passagens dele, dos investimentos que ele está fazendo de forma do exterior, da questão econômica, dos aumentos de imposto. Pare de passar pano para o desgoverno Lula e vem falar que os parlamentares são preguiçosos. Tenha vergonha na cara, Rede Globo. Muito obrigado, senhor presidente. Mas, na verdade, essa discussão aqui, ela é praticamente expletiva, porque ela não leva a um debate sério sobre o que está acontecendo. Eu ouvi a deputada Adriana e outros também falando sobre vários temas nos PLNs, mas a verdade é que nós já sabemos o resultado das votações e, pior, não há um plenário cheio aqui para acompanhar, porque se continua adotando no Congresso Nacional o sistema de votação durante o período da pandemia. A mesma coisa, senador Rodrigo Pacheco, que critiquei ontem na Câmara dos Deputados, ou seja, o uso do sistema Infoleg de votação virtual fora do período da pandemia, para que os deputados votem de onde quer que estejam por meio de seu celular e não do plenário, acontece no Congresso Nacional. E ontem eu quero, agora vindo à tribuna num momento de mais serenidade, lamentar o que aconteceu na condução da casa pelo deputado Arthur Lira e agradecer pela solidariedade que eu recebi de todo o Brasil, de vários parlamentares, inclusive, do governo, da oposição, parlamentares do Centrão, assessorias. Eu quero agradecer a solidariedade recebida em virtude da forma como o deputado Arthur Lira, presidente desta casa, se comportou ontem ao cortar a minha palavra de forma antirregimental e também antidemocrática. Eu quero agradecer ao deputado André Fernandes, líder da oposição, que utilizou o tempo de líder para denunciar também o que está acontecendo na condução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. E não é demais lembrar, deputado Cabo Gilberto, não é demais lembrar que Arthur Lira foi responsável por manter Daniel Silveira na cadeia. Arthur Lira foi responsável por enterrar a PEC do voto impresso. E Arthur Lira foi responsável por não fazer andar a PEC da prisão após condenação em segunda instância, beneficiando o bandido Lula para que pudesse inclusive concorrer nas eleições. É importante lembrar tudo isso, porque muitos incorreram no erro de apoiá-lo na eleição à presidência da casa e hoje se arrependem, porque vem aquilo que eu já tinha visto quando me coloquei como candidato à presidência na primeira vez e depois na segunda vez, por conhecer as práticas do deputado Arthur Lira, hoje presidente da Câmara dos Deputados. Eu lamento, porque a postura que se espera de um presidente da casa é uma postura republicana e não é uma postura de exercer com tirania a condução dos trabalhos, fazendo, deputado Sanderson, inclusive gracejos em relação a colegas parlamentares que utilizam da palavra para, com todo o direito, fazer questão de ordem. E não foi só com a oposição, não. O deputado Chico Alencar ontem também, deputado experiente, que fez uma ponderação à mesa ao deputado Arthur Lira, também foi desrespeitado por essa presidência e também tem a minha solidariedade. Eu repito, deputado Chico, deputado Cabo Gilberto, deputado Sargento Gonçalves, deputado André Fernandes, todos aqueles que estão sendo perseguidos, eu repito o que disse ao Arthur Lira na sua frente. E digo isso também porque em determinada ocasião, quando eu não pude ir a uma reunião na sua casa, ele se queixou que eu vim aqui falar dele e não falava na sua cara quando estava sentado aqui. Não, não é falta de coragem não, deputado Arthur Lira. Aliás, Vossa Excelência que fez aquilo numa reunião na sua residência oficial com membros da oposição na minha ausência. Eu muitas vezes o critico e pode discordar da crítica na sua ausência porque não está conduzindo a sessão como deveria. Como naquela noite em que muitos deputados estavam em festa, líderes em festa, e nós votando
o dia do Rei Pelé, com todo o respeito que eu tenho à memória do Rei Pelé, nós aqui quase meia-noite votando o dia do Rei Pelé e vários líderes ausentes do plenário, o próprio presidente não estava aqui. Então, senhor presidente, só para concluir, eu peço a tolerância de Vossa Excelência. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a solidariedade e eu espero que este seja o último momento da gestão de Arthur Lira, aquele que ocorreu ontem, de tanta tirania, que se possa restabelecer aqui no plenário a soberania do deputado, que foi eleito para estar aqui para votar, discutir, que foi eleito para estar aqui para representar os seus eleitores nas bases e não foi eleito para ser escravo de projetos políticos quaisquer, de líderes partidários ou na presidência da casa. Recorre, inclusive, ao discurso de vitória do presidente Arthur Lira quando concorreu na primeira vez, dizendo que faltava previsibilidade e queria devolver a Câmara aos deputados. Que assim o faça no ano que vem, porque precisamos que esta casa se respeite a si própria e seja respeitada.